Boa noite, meus queridos. A Cíntia Flix está de volta com mais um programa da série Organizações Positivas. E eu tenho aqui como meu convidado um cara que se chama Henrique Bueno, CEO do Holbin Instituto Brasil. Oi, Lia, tudo bem? Boa noite. Então vamos lá, vamos esperar o Henrique. Eu entrei um pouquinho antes para fazer um alongamento, aquecimento. E hoje o nosso tema da série é felicidade no trabalho. E a felicidade no trabalho, nós vamos falar com um especialista. Boa noite, de Brotas. Caterine, tudo bem? Catarine, eu sempre te chamo de Caterine, não sei porquê. Então hoje o nosso especialista é o Henrique Bueno. Nós estamos com essa série Organizações Positivas até quarta-feira dessa semana e aí termina. Nós vamos receber amanhã a Simone Luca Cabariti, minha parceira aqui nas séries da Simbólica. E na quarta-feira, a Valdenice Sanches e a Renata Livramento, para fechar com chave de ouro. A Renata é presidente do Instituto Brasileiro de Psicologia Positiva. Hoje eu tô animada. Vamos lá. Eu entrei antes porque esse Instagram, ele insiste em avisar as pessoas bem depois. Então eu vou dar uma convidadinha aqui. Vamos lá. Opa! Se vocês quiserem também, vocês podem usar esses aviõezinhos aí para convidar todo mundo que vocês queiram. E vamos que vamos. Olha só. Tô convidando agora. É porque senão a gente fica enchendo o saco do povo, convidando toda hora. Então, de vez em quando tem que pular uns aqui. Vamos lá. Acho que eu convidei as pessoas que eu acho que estariam interessadas. Deixa eu ver mais alguém. Nubinha! Que legal, falei não, porque eu não tenho propriedade para falar, mas citei o Yoga do Riso. Agora às 6 horas, uma live com o João Paulo Pacífico. Muito legal. Estava falando da importância do riso. Henrique, já chegou. Severina, tudo bom? Então, gente, quem tá aí, se quiser convidar, linda noite, né? Se quiserem convidar as pessoas para assistir essa live sobre organizações positivas, felicidade no trabalho, vai ser o tema do nosso convidado especial. Manda um aviãozinho aí pra galera. Não esqueçam de colocar corações se estiverem gostando para o Instagram. Descobri que essa live é pertinente para mostrar para outras pessoas. E eu comecei com uma brincadeirinha aqui. Não sei se vocês lembram daquela música Dois Passos do Paraíso, da Blitz. E eu comecei falando aqui. A Cíntia Flix tem mais um programa da série Organizações Positivas. Paulo Campos, que honra! Só o Henrique aparecendo para você aparecer numa live minha, hein? Val, vamos lá, acho que já dá para chamar o nosso convidado de honra. Vamos lá, Henrique. Bom, antes de chamar o Henrique Bueno, especialista em felicidade, CEO do Holbin Instituto Brasil, um dos institutos mais respeitados de psicologia positiva do mundo, e ele trouxe para cá. Isa, tudo bem? E hoje chamando o Henrique, que também é um dos nossos professores convidados do nosso curso de Design de Organizações Positivas, em parceria com a Simbólica. Chamando o Henrique aí, vamos lá. Quem ainda não conhece o Figura vai conhecer. Vamos lá, espero que a internet não falhe, porque toda vez que o Henrique vem aqui, a internet falha. Oi! Boa noite, tudo bem? Saudades de você aqui comigo! Quanto tempo a gente não fala, né, Cíntia? Que bom estar aqui. E aí, que delícia!
Então, Henrique, estava te apresentando, quer se apresentar ou dispensa apresentações? Você que manda, Cintia, eu tô aqui, você comanda o show, esse show é seu, eu tô aqui para te ajudar. É... Bom, primeiro, obrigada por aceitar o convite, né? Reforçando aqui que essa live ela está sendo no meu canal, mas ela é em parceria com a Simbólica, né? É para apresentar os conteúdos do nosso curso de Design de Organizações Positivas e também trazer um pouco de conhecimento para as pessoas que estão aí. A gente já falou sobre job crafting, sobre forças de caráter, já falamos sobre a cultura positiva, e hoje a gente vai falar sobre a felicidade no trabalho. Por que da felicidade no trabalho, né? E daí eu estava pensando, até mandei uma mensagem para o Henrique hoje à tarde, né? Que ela achava da gente falar. A gente está num momento tão tenso, né? Da vida de todo mundo, que às vezes falar em felicidade até se torna até uma piada para algumas pessoas que não conhecem, né, Henrique? Tem muita gente nesse movimento anti-felicidade, achando que é a ditadura da felicidade. E eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, sobre por que pensar em felicidade nesse momento, né? Isso é Eu falo fundamental, isso é fundamental. E eu vou dizer o seguinte, o grande problema é que a gente parte de uma crença equivocada sobre o que é felicidade, né? Então, as pessoas que trazem essa crítica ao discurso de felicidade agora, ou estão confundindo as coisas, ou estão ouvindo um pouquinho discursos que não estão trazendo a realidade sobre o que a gente está falando sobre felicidade. Muita gente acha que felicidade, a gente acha que inconscientemente sempre quis isso. A gente acha que felicidade é um ponto, é um lugar que a gente chega e pronto, agora eu estou feliz, agora minha vida está resolvida, né? É, isso é um grande erro, uma grande ilusão, e não é o que a psicologia positiva, não é o que a gente trabalha com felicidade quer trazer e apresenta. A ideia aqui não é ser feliz a qualquer custo, viver num mundo de ilusão, viver em cima de uma nuvem de algodão doce, acreditando que tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, em meio aos problemas que a gente está vivendo e aos problemas que a gente vai viver sempre, né? O professor Tal Ben-Shahar, ele brinca que só existem dois tipos de pessoas que não passam pelos altos e baixos da vida: os mortos e os psicopatas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para compreender felicidade e para construir mais felicidade na vida é saber que a primeira etapa é a gente aprender a lidar com as emoções negativas, aprender a lidar com as dificuldades, né? Então, quando a gente fala de felicidade, não é cobrando que as pessoas ignorem a vida como ela é, ignorem as dores, as dificuldades e sejam felizes de forma absoluta, até porque isso é impossível agora, né? A gente vive no mundo que a gente está vivendo com as dificuldades que todo mundo está passando e com os problemas que a gente está vivendo ou outros estão vivendo, a gente está sendo impactado por isso o tempo inteiro. A ideia aqui é de que forma eu paro de esperar o ambiente se ajustar e se tornar perfeito para mim e eu começo, qualquer que seja o ambiente, a perceber que eu tenho escolhas e que eu consigo praticar pequenos atos que vão melhorar um pouquinho o meu dia. Se eu pudesse ser 3% mais positivo, 2% mais otimista, 4% mais conectado com os meus filhos e com a minha esposa, hoje eu tive um bom dia. E se eu puder fazer isso todo dia, amanhã e depois, eu começo a construir em mim mesmo autocapacidade, a percepção de que, qualquer que seja o momento, eu lidando com as dores, lidando com as dificuldades, eu sou capaz de pelo menos um pouquinho moldar o meu dia para um dia um pouco melhor, né? Então é isso que a gente trabalha, é essa a nossa ideia. De que forma a gente compreende que felicidade não tem a ver com estar feliz o tempo inteiro, e felicidade não tem a ver com esperar a Lua e os planetas se adequarem para tudo ser perfeito. Não. A vida como ela é, a gente pode fazer escolhas no momento bom, no momento ruim, para construir algo um pouquinho melhor. Então eu estou sentindo ansiedade, estresse, preocupação, medo, dor por todos, inclusive pela minha família, que também passa por esses riscos, e eu faço escolhas boas, eu tento fazer escolhas boas e praticar ações que elevem um pouquinho o meu dia e o dia das outras pessoas. Essa é a grande ideia e esse é o grande objetivo. É o famoso ser feliz apesar de, né? Olha o Paulo aqui, pequenos passos são melhores que grandes fracassos. Ótimo, Paulo. Sabe que hoje eu estava assistindo... Onde é que eu assisti? Eu acho que ontem, eu quase não assisto televisão e eu peguei o final do Fantástico. E aí estava aparecendo um menino do Pará, que ele não tinha condições de estudar nenhuma, internet zero lá onde ele estava, e ele descobriu, o irmão dele, que tinha um sinal em cima da árvore. Você ouviu essa história? E aí ele subiu em cima da árvore, ele
improvisou um banquinho, um negócio para apoiar o celular, e lá ele estuda todos os dias, né? Então, é essa questão. Você pode estar lá sofrendo, chorando, reclamando que não tem internet, que o ensino do Brasil é uma droga, e você pode dar um jeito, né? Com o que não tem o que fazer, pelo menos por enquanto, uma ação isolada. E eu achei essa história linda, né? E o menino super dedicado, e eu acho que isso também tem a ver, né, com um propósito, né? A gente só se movimenta, só se mobiliza quando a gente encontra um significado, né, muito grande nas coisas, porque senão a gente não sai do lugar mesmo, né? Tem um porquê para fazer, né? Por que que eu estou assumindo esse risco? Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu corro atrás de alguma coisa? Então eu gosto daquela história da Alice no País das Maravilhas, quando ela chega no encruzilhado, ela pergunta para um gato que aparece, na verdade nem um gato, é só a boca do gato que aparece, ela pergunta, que caminho eu pego? Ele fala, depende, onde você quer chegar? Ela, tanto faz. E ele responde, então qualquer caminho serve, né? Quando a gente não tem uma direção, um sentido claro, a gente não consegue nem medir se a gente está indo para o lado certo ou não. Então ter esse senso de propósito é fundamental para você viver mais bem-estar, inclusive quando você erra. Porque quando você erra tendo propósito, você aprende a desviar, a corrigir o rumo, a estudar mais, a se preparar mais para continuar adiante. A Cia está levantando uma questão aqui, né? Que eu acho que a gente pode ter esse olhar, né? A gente falou do menino da árvore, a gente falou dessas atitudes e escolhas diárias, e como que a gente olha isso dentro do trabalho, né? Porque também é importante, né? O que eu ouço de gente, isso é super comum, claro que a gente está numa rede de pessoas que estudam a felicidade, então não é tão comum quanto eu ouvia antes. Mas assim, saiu daqui, né, da nossa bolha, a gente ouve. Que são pessoas que estão super insatisfeitas com o trabalho, que reclamam do chefe, que reclamam de tudo, que não. E aí não tomam atitude, né? Eu acho que aí a gente pode encaixar nessa fala do Henrique, que é uma escolha, né? É uma escolha estar onde você está, fazer o que você faz, enxergar as coisas do jeito que você enxerga, né? Que muitas vezes não tem como a gente sair, abandonar o barco, né, Henrique? Ah, eu estou precisando sustentar minha família, agora no momento não é possível, mas o que eu posso fazer apesar disso tudo, né? Isso, eu acho que entender essas coisas, né? O ambiente impacta o nosso bem-estar, com toda certeza, né? A gente está sendo impactado pela pandemia, né? O tempo inteiro a gente é impactado por circunstâncias externas. Mas não é só isso, né? As nossas escolhas e comportamentos também. Tem alguns experimentos simples da psicologia positiva, ligados inclusive ao que você escolhe fazer na hora do almoço. Então, a sujeito que na hora do almoço no trabalho decide ficar jogando Candy Crush, comendo um lanchezinho frio na mesa, trabalhando e pensando na reunião que ele vai ter daqui a pouco, e o outro que decide sair, ligar para um amigo que ele não vê faz muito tempo e almoçar meia hora num restaurante diferente, meia hora com esse amigo e volta para trabalhar, quando você mede o nível de satisfação e bem-estar do indivíduo depois do almoço, muda completamente. Então, pequenas escolhas. A gente tem a mania, o nosso cérebro vive prevendo o futuro, né? O objetivo, o papel dele é esse, ele fica prevendo o futuro o tempo inteiro. E ele faz algo ao prever o futuro chamado focalização. Ele prevê o futuro usando apenas alguns pequenos aspectos desse futuro. Então, por exemplo, quando eu tiver o emprego ideal, quando eu ficar rico, eu vou ter uma vida maravilhosa. Eu estou olhando esse aspecto financeiro e esqueço todo o resto, né? Então a gente acaba acreditando que tudo tem que mudar para eu chegar num ponto e agora tudo vai ser perfeito e maravilhoso. E nunca vai acontecer porque esse mundo perfeito e maravilhoso não existe. E a gente esquece que são as pequenas coisas feitas todo dia com consistência, que vão elevar de fato o seu bem-estar, e pouquinho todo dia é muito ao longo de uma vida inteira, né? Mesmo, inclusive um pouquinho de não consegui fazer hoje, errei, mas aceitei me perdoar, pratiquei autocompaixão, fiz uma coisa positiva para mim. Então a gente precisa entender que, tá bom, vamos pensar na pandemia agora. Não tem o que falar, tá uma situação absolutamente horrorosa para todo mundo, difícil, preocupante, que assusta, que dá medo, que dá tristeza. Sim, só que eu posso escolher esperar isso tudo passar, e a gente não sabe quando vai passar, para eu começar a me ver um pouquinho melhor, ou eu posso olhar para tudo isso e tentar viver um pouquinho melhor agora, até para estar mais preparado para ajudar quem precisa de mim, porque muita gente precisa da gente agora, né? Então, lembrar que não é só o ambiente, mas a gente também tem muito impacto na qualidade dos nossos dias. Deixa eu dar um oizinho aqui, ó. Chegou o Miguel, o Daniel, oi Daniel, a Cíntia Tereza, legal, Bel, muito bom, gente, valeu. Eu tava até participando de uma live agora, né? Porque tudo
a psicologia positiva é legal porque tudo que você aprende, né, no individual, você pode aplicar no coletivo, né? Seja a tua família, seja um grupo de amigos, seja no trabalho. Obviamente que no trabalho a gente tem ferramentas específicas para trabalhar, mas assim, só com o conhecimento que você tem, se você fizer pequenas ações ali, você já consegue mudanças, né? E eu recebo muita pergunta, assim, de como melhorar, como que o líder pode melhorar o engajamento da equipe, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Pergunta surpresa para você. Eu Tranquilo, sei não, que mas você sabe a resposta. não, mas é interessante, Cíntia, porque deixa eu voltar um pouquinho atrás. Tem uma coisa engraçada sobre isso, né? Que você falou da gente estar mergulhado nesse mundo e estar ouvindo muito sobre psicologia positiva, sobre felicidade no trabalho. Mas é curioso isso. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu confesso que eu não tinha muita cara de chegar numa empresa, para um líder, e falar que eu tinha um programa, um projeto para elevar o nível de felicidade na empresa. O cara nem me recebia. Esse cara é louco, né? A gente está aqui para dar resultado. Hoje está mudando e está mudando muito rápido, e que bom que está mudando. Mas olha que curioso, a gente precisou da ciência para chegar e comprovar por que felicidade no trabalho é coisa séria, não é brincadeira, não é conversa boba, é muito sério. Mas olha só, eu fico pensando, por que a ciência teve que dizer isso? Porque imagina o seguinte, quem está aqui, você acordou num dia depois de uma noite pessimamente dormida, porque você brigou com seu parceiro à noite, sua parceira, aí você dormiu mal pra caramba no sofá, acordou mal-humorado, não tomou café da manhã, na saída brigou com seu filho, pegou um trânsito danado, brigou no trânsito porque alguém te deu uma fechada, e chegou para trabalhar na minha empresa com um líder que você não respeita e não admira, para fazer um projeto que você não gosta e que você o tempo inteiro é maltratado. Como é que você produz? Como é que se relaciona com as pessoas? E quantas vezes por dia você olha no relógio e fala, meu Deus do céu, o tempo não passa hoje. Aí no dia seguinte, você dormiu bem pra caramba depois de uma maratona de Netflix, do melhor seriado que você viu nos últimos tempos, com o seu parceiro, com a sua parceira. Você vai dormir, dorme bem pra caramba, acorda, tá um maravilhoso café da manhã, brinca com seu filho antes de sair, pega um dia sem trânsito, com um sol maravilhoso, chega no trabalho para trabalhar com um líder que você admira, que te respeita, num projeto que te desafia, mas que incentiva você a ir além, a fazer o que você gosta e faz bem feito, num grupo de pessoas que você respeita. Como é que você se relaciona com as pessoas, quanto você entrega. E eu garanto para você que é provável que você olhe no relógio às 7h30 da noite e fale, caramba, já é noite? Porque você não vê o tempo passar. Então, é intuitivo. A gente produz mais, a gente se relaciona mais, a gente olha mais para os outros, a gente se conecta muito mais quando a gente está bem, quando a gente está feliz. Por isso que hoje a ciência vem e traz números que demonstram o quanto faz diferença para uma empresa investir no bem-estar e na felicidade das pessoas. Aí quando você fala do líder, né, o que o líder pode fazer? Começar olhando para a pessoa como uma pessoa mesmo. Né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. A gente busca o tempo inteiro, e faz toda a diferença no nosso bem-estar, a construção de relacionamentos positivos. Né? Então eu senti que eu faço parte, que eu pertenço, que eu tenho o direito de falar, que o que eu falo vai ser... eu tenho segurança para conversar. Né? O Tal Bechara, ele faz muito isso. Eu lembro quando eu fiz o curso com ele nos Estados Unidos, ele dizia o seguinte, quantas vezes por dia a gente passa por alguém e pergunta, pô, e aí, como é que você tá? Tudo bem? A gente já sai andando, já vai embora, já não quer ouvir. A gente não tá com tempo para ouvir. E se a pessoa parar para contar como é que ela tá, a gente fala, ai meu Deus do céu, por que eu fui perguntar? Por que eu perguntei? Eu perguntei. Pior, a gente responde pro forma, tô bem. E nem parou para pensar como é que você está se sentindo mesmo, né? E o tal fazia algo que me maravilhou completamente. Eu chegava na aula e ele falava, ô Henrique, tudo bem? Como é que você tá? Ele punha a mão no meu ombro, me olhava no olho, mesmo. Ele parava 10 segundos para me ouvir. Imagina você começar uma reunião ou chegar no trabalho e você ter pessoas que estão interessadas em ouvir você. Gente, e aí parece, mas então o chefe agora vai virar babo. Claro que não. Ele vai correr atrás de resultado, ele vai exigir o seu melhor, ele vai cobrar a entrega e ele vai se preocupar com você, querer saber se você está bem. Né? Então a gente tem uma mania de pensar que ou o chefe é duro e exige, ou ele vai ficar com mimimi. Não, não é mimimi, não. É ser duro, exigir, cobrar o seu melhor, te desafiar e ir além, com respeito, com olho no olho, com interesse genuíno. Né? A gente vê os maiores líderes da história tinham interesse genuíno nas pessoas, ele quer que a pessoa cresça. E tem mais uma coisa que eu gosto de dizer, quando as pessoas falam disso, né? Ou eu sou duro, ou eu vou fazer o tal do mimimi. Os grandes mestres que eu tive na vida e que eu lembro com respeito, com admiração, não foram aqueles que eram molezinha comigo, não. Então pensa no professor de escola. Não era aquele que era o amigão. Era aquele que me respeitava, me olhava no olho
E quando eu ia mal, quando eu fazia alguma coisa que não estava contento, ele falava, Henrique, eu sei que você pode mais que isso. Volta lá e faz de novo, porque eu conheço você, eu sei que você pode. Aqueles que me cobravam, me desafiavam, são os líderes que eu lembro que todo mundo lembra. Né? Então, como é que você junta as coisas? Né? O cobrar, o buscar resultado e o olhar genuíno, o cuidado mesmo. Tem um limiar aí, né? Um limite que a gente não, a gente precisa equilibrar, né? Precisa ser firme quando precisa, né? Não existe o líder muito amiguinho e só a mão na cabeça não dá também, né? E você falou, tocou nos relacionamentos, né? Que são um dos elementos do bem-estar. E falou em pertencimento, né? Em se sentir importante. Duas necessidades do ser humano, né? Uhum. Que é pertencer a alguma coisa e é sentir que ele importa para alguém, né? Porque a gente vive em grupo e a gente precisa do grupo, precisa da aprovação, da valorização. Então, se você fizer essas duas coisas, né, com a tua equipe, fazer com que ele se sinta importante, com que ele se sinta pertencendo, valorizado, né? Você pode, para ele se sentir pertencendo, você pode, inclusive, chamá-lo, né, para ajudar a tomar algumas decisões, perguntar para ele antes de dizer, ó, é esse ponto, né? Acho que tem várias coisas aí que fazem parte daquele pacote que a gente chama de segurança psicológica, que é uma coisa tão necessária hoje nas empresas, né? E tem mais, né? E um ponto importante. A nossa tendência, como indivíduo, e o líder também faz isso, quando ele não se prepara, não avalia o que ele está fazendo, a nossa tendência é se conectar com pessoas que veem o mundo pela mesma perspectiva que eu. Né? Eu gosto disso quando eu trabalho com liderança. Eu pego uma bola de praia, sabe aquelas bolinhas de praia que tem lados coloridos, várias cores? Eu pego a bolinha de praia e falo o seguinte, olha, cada um de nós está vendo o mundo por uma dessas cores. E se eu estou vendo essa cor azul do lado de cá, do lado de lá tem uma cor vermelha que eu não consigo enxergar. Eu não estou vendo a perspectiva por esse ângulo. Então, qual que é a minha tendência? Numa reunião de 10 pessoas, eu escuto todo mundo que concorda com o meu azul. Eu sou azul, eu estou vendo o azul. Vermelho ali atrás tem um verde aqui do ladinho, que eu vejo muito pouco desse verde. Eu não estou conectando com tudo isso. Né? Então, a nossa tendência é tomar decisões baseadas na perspectiva que eu, ou que o grupo que concorda comigo automaticamente tem. E a riqueza de informações que a gente tem ouvindo as outras perspectivas. Então, quando você abre espaço, cria segurança psicológica e permite que a pessoa trabalhe num ambiente se sentindo bem, um bem-estar, e ela tem liberdade de falar, caramba, talvez eu descubra tanta coisa nova e comece a tomar decisões, não a decisão que eu gosto, mas a melhor decisão que tem que ser tomada com o grupo. E aí você começa a integrar o grupo para participar da comunicação, do diálogo, e com isso, a pessoa se sentindo segura, se sentindo parte e trabalhando num ambiente positivo, ela é mais criativa, ela inova mais, ela começa a mostrar mais caminhos, né? Então, é fundamental que a gente comece a olhar para isso com a seriedade que esse assunto tem. E, de novo, não quer dizer, e esse é o grande erro, né? A Val, que está aqui, ela fala isso de um jeito lindo numa aula que ela deu no Rubim, que ela fala que vamos também desmistificar a história, né? Não é aquela coisa. Agora, então, a empresa tem que ser feliz. Então, ele vai ficar jogando basquete, vai ter videogame, e agora eu não estou afim de fazer nada. Não, não é isso, não. Isso, inclusive, está errado. Como é que você produz, entrega, corre atrás, trabalha com muito esforço, mas com espaço para ser ouvido, com espaço para sentir. Né? Não dá para você passar o cartão de ponto na entrada da empresa e deixar as emoções para fora, não. E não dá para você chegar em casa depois de ser arrebentado na empresa e ser um bom pai, uma boa mãe. Isso não vai acontecer. Né? A gente você falou de ser escutado, né? A gente lançou agora um serviço voluntário aí com o João Pacífico, que é um serviço de escuta, né? Que nesse momento, né, às vezes a pessoa só precisa falar. Então, essa habilidade de escuta do líder também é muito importante, né? De você saber escutar. Saiu até acho que o Daniel tá aí, ele deve lembrar da revista, não sei se ele postou no grupo, uma revista de recursos humanos aí, saiu, né, da importância da escuta e tal. E aí também queria comentar o que você falou da perspectiva, né? Eu tenho um exercício bem legal, nem era para falar aqui agora, mas para você ampliar a tua perspectiva das coisas, né? Para você ir ampliando com o tempo, que é você ter variedade. Você ter variedade de pessoas ao seu redor, conversar com pessoas, né? Que nem eu falei da nossa bolha. A gente está aqui conversando sobre o PP, estamos na nossa zona de conforto. Agora, vai falar com alguém que defende uma ideia contrária, né? Vai falar com um filósofo, vai falar
com outras pessoas para entender outros pontos de vista também, para enxergar como eles enxergam, né? Mesma coisa na política, e variedade também de você fazer caminhos diferentes, de você ler coisas diferentes, de você fazer coisas diferentes na sua vida, né? Isso tudo faz com que a tua perspectiva amplie, né? E dá um boom na criatividade, né? Eu adoro esse termo também. E isso aguça o Ido Spire, né? A perspectiva, a dimensão intelectual do bem-estar. Sim. Isso é, o nosso cérebro não gosta de viver em dissonância, né? Então, ele tem uma identidade, por pior que ela seja, ele se sente confortável com ela. Então, quando a gente escuta alguma coisa contrária, a nossa tendência é querer afastar, né? E a Megan dá uma aula sobre isso no Rubin, que ela fala sobre esse edge, né? Quando a coisa vem alguma coisa diferente do que a gente pensa ou está acostumado a ouvir, a nossa tendência é fugir. Se você conseguir nessa hora respirar, parar e se dar a oportunidade de aprender uma coisa nova, não que você vai concordar, pode ser que você não concorde, mas se você dá essa oportunidade, você vai descobrir um monte de coisa nova, se preparar para outras coisas diferentes e com isso, inclusive, aguçar a sua condição de viver mais bem-estar intelectual. Ô, Cíntia, eu preciso soltar minha gatinha aqui, que ela tá miando, que deu uma desesperada. Tá. Eu devo estar falhando ali. Pode falando, eu vou só abrir a porta. Eu queria ler algumas perguntas, alguns comentários aqui do pessoal. Deixa eu ver a gata. Oh, meu Deus! Aquisição nova aqui no Vale Feliz. Espera que eu vou soltar. E você com gato, nunca imaginei. Gato, você acredita? Nunca imaginei. Pronto. Voltei. Então, tem aqui aí Lia Moraes perguntando: como podemos, nessa pandemia, começar algo? Começar um negócio, Lia? É isso que você quer dizer? Vai respondendo aí enquanto eu vejo uma outra pergunta. Daniel comentou dos nossos mestres, né? Talvez Shahar, Martin Seligman. Vamos ver aqui. A Val deu uma dica aqui dos líderes se autocuidarem, né? E nesse momento o autoconhecimento assim, é importantíssimo e o autocuidado também. Sinto que exigimos demais deles. Vamos combinar. Ninguém estava preparado por esse cenário. E estamos num ambiente de empresa que exige a autenticidade e a vulnerabilidade. A gente está aí com um tema super importante que é a liderança autêntica, né? Que é você mostrar as suas vulnerabilidades e dessa forma os outros se sentem permitidos a mostrar as deles também, né? E aí também falaram da revista aqui, que eu citei, que é a Harvard Business School. Legal, não é nada de RH, que eu falei. Então, vamos ver se a Lia responde aqui. Um projeto. Como podemos começar um projeto nessa pandemia? Como vamos responder essa? Deixa eu responder o seguinte. Lia, primeiro a gente precisa entender exatamente qual é o ponto, né? Mas o que eu tenho sentido, né, no ano passado e nesse ano com a pandemia, é que as pessoas estão absolutamente sobrecarregadas, né? Uma integração total, forçada da vida pessoal e profissional, que sempre devia ter sido assim, né? A gente, ao invés de buscar equilíbrio, a gente já devia estar tentando integrar as duas coisas, mas de um jeito brusco, sem muita ferramenta, com os líderes às vezes despreparados para lidar com esse formato novo. Então o que eu tenho sentido é que as pessoas estão cansadas, muito cansadas, fisicamente exaustas, com dificuldade de lidar com coisas simples até, com muita ansiedade. Então, eu fiz um monte de projeto no ano passado ligado a bem-estar em empresa, e uma coisa que a gente decidiu fazer pelo Rubin foi sempre sugerir para a empresa: olha, pelo amor de Deus, tá bom, você contratou esse projeto, vamos colocar na empresa, mas pelo amor de Deus, não força, não coloca como algo obrigatório. Então, daqui para frente, toda semana é 2 horas, todo mundo participando, fazendo prova, porque você vai matar o povo, eles não estão aguentando mais, a gente está com muita coisa e está tendo que aprender a lidar com as coisas um pouco de cada vez. Então, falando desse meu projeto, né, do projeto que a gente está falando aqui com a Cíntia, de trazer uma cultura de bem-estar, trazer para o jogo de um jeito mais leve, pelo menos agora em pandemia, tem funcionado muito melhor. Então eu fiz alguns projetos em escritórios e empresas no ano passado, que a gente começou como, olha, vai ser na sexta-feira, 5 horas da tarde, então entre 5 e 6, que é um horário que as pessoas já estão começando a pensar em se desligar, exatamente no final da semana, para ser um momento de descanso, e você é convidado a participar. Né? Não tem prova, a gente não vai cobrar nada de você. E foi muito bacana, porque na maioria desses casos, a gente tinha salas lotadas e as pessoas ainda faziam depoimentos de que, depois que terminava, à noite, depois do jantar, a pessoa assistia de volta de novo com a esposa, com o filho, porque ficava na rede da empresa. Então, você percebe que o assunto começa a conectar, falando aqui de psicologia positiva e felicidade, de um jeito leve nessa pandemia. Eu acho que é muito difícil agora
a gente, a não ser que a empresa já tenha isso há algum tempo, já esteja rodando, começar algo com força barra, forçando goela abaixo das pessoas. Eu acho que conquistar, convencer as pessoas da oportunidade que isso pode trazer para que ela comece a ter uma vida melhor ela mesma dentro de casa, eu acho que é fundamental. E o que a gente tem percebido em todos os projetos que eu tenho feito em nível organizacional e simbólica, o Grow também, é que é inegável. Toda vez que você começa um projeto em company, você começa a trabalhar a cultura organizacional, é trabalhar o bem-estar do indivíduo na empresa, a pessoa começa a trazer depoimentos da relação dele com a esposa, com o filho, com o dia a dia e com a conexão acaba integrando todas as áreas da vida. Então, por isso mesmo, muito rapidamente as pessoas se tornam embaixadores da empresa para levar esse assunto e para continuar esse tipo de projeto. Não sei se fez Sim. sentido a resposta aqui, Cíntia, me ajuda a conectar as pessoas. Não sei a Lia, mas para mim fez super, né? Eu acho que está tudo muito integrado, né? A gente estava falando agora há pouco numa live ali do João Pacífico, que ele fez, ele testou, olha que legal, é uma dica para vocês. O Instagram agora tem a função do Clubhouse. Daí eu não me senti mais excluída. Eu participei lá no Instagram, porque eu tenho iPhone, né? Não sabia do Instagram, não? Daí a gente fez lá uma live, foi super legal. E aí ele comentou sobre ai, meu Deus, agora fugiu. Peraí. Eu tenho desses lapsos de memória. Mas quem estava falando? Peraí, deixa eu voltar. Ao vivo. Vamos lá. Só rindo de mim, né, Emília? Mas a gente estava falando lá na live sobre a interferência, né, do teu humor, da tua maneira de ser, né, do teu... eu estou num dia péssimo, né, como o Henrique falou, eu influencio meus liderados, e os liderados vão para casa e levam aquele problema, e daí né, os filhos levam para a escola, então até 2 quilômetros de distância você consegue influenciar positivo ou negativamente as pessoas, né, segundo a ciência. Então, essa questão, quando a gente trabalha, como o Henrique falou, eles trazem questões de casa, porque também tem o seguinte, quando você começa a mudar a chavinha, virar a chavinha, você vai enfrentar em um primeiro momento uma resistência. Depois você vai enfrentar talvez uma abertura. As pessoas não mudam assim de uma hora para outra só porque você resolveu chegar sorrindo em casa. Tem umas que dão um supapo na cara, que é isso? Eu tô sofrendo aqui, tá o Covid, agora você resolveu ficar rindo o tempo inteiro, que não é isso, felicidade, né? Mas gratidão e não sei o quê. E aí, a primeira coisa, né, mudança de cultura, né, falando agora em empresa, a gente enfrenta muita resistência. Por quê? Porque você está chegando com uma coisa nova, você vai mudar, né, tirar as pessoas da zona de conforto. Então, eu preciso muito dessas pessoas do meu lado, eu não posso enfiar a goela abaixo, como o Henrique falou. Isso é uma coisa que vem também, né, Henrique, da investigação apreciativa, que é você pedir, né, permissão, convidar, faça parte, venha, porque as pessoas são muito mais abertas quando elas querem. E aí é super legal você formar mini grupos, equipes, embaixadores, multiplicadores, né, sei lá o quê, que já estão interessados nisso e consumindo isso, para levar para essas pessoas mais resistentes. Mas não deixar de convidar ou de falar, né? Porque a gente tem líder, né? O problema não são as pessoas, o problema é quando a gente tem resistência na liderança. Tem muitos líderes, muitos, que, eu já fiz um monte de treinamento, eu não quero, vai atrapalhar o meu dia, mais uma coisa para eu fazer, né? Esses são os perigosos. Ô, Cíntia, tem uma coisa também que eu gosto de dizer. Nós somos todos os seres humanos são detectores infalíveis de autenticidade. Então, todos nós, quando alguém chega e diz, você devia fazer tal coisa, a gente já começa a pensar, mas ele me falando isso, ele me pedindo para fazer. E é muito comum aqui para a Lia também, muitas organizações me chamam para fazer projetos de fato de mudança cultural de longo prazo, para construir de fato uma cultura organizacional positiva, ótimo. E muitas me chamam, Henrique, vem cá, sobrou um orçamentozinho aqui de final de ano, vem dar uma palestra sobre esse negócio de felicidade. Aí eu falo, tá bom, mas o que vocês querem mudar? Não, só para deixar o povo motivado. Beleza, eu faço a palestra e meu trabalho, eu vou fazer a palestra, mas vou dizer, olha, vou dizer só o seguinte, eu vou fazer a palestra, a pessoa vai se sentir toda empolgada e motivada, caramba, isso aqui funciona. Ela começa a entrar numa trajetória de quem sabe, talvez, ao longo do tempo mudar, mas na primeira reunião que ela chegar com aquele líder que contratou esse projeto, ele vai levar
aquele relacionamento tradicional, ou tradicional não, mas aquele Sim. relacionamento de que não acredita nesse cuidado genuíno, e ele vai automaticamente se fechar e não. Ou às vezes acontece até pior. Eu faço a palestra e eu já vejo a carinha de todo mundo lá. Pô, me mandaram vir aqui. Eu sei que essa palestra é uma ladainha, porque a empresa não vai mudar mesmo. Então, é importante, eu sempre digo isso. É, toda mudança organizacional, ela acontece pelas pessoas, né? Então, cada indivíduo vai começar uma mudança interna que vai começar a contagiar e afetar positivamente os demais, mas você só consegue a mudança do indivíduo quando você cria antes um ambiente de suporte, né? Uma liderança, uma estrutura decidida a incorporar essa mudança e a abraçar essa mudança. Se isso não acontece, mesmo que o indivíduo vença a resistência, na primeira bordoada que ele levar, ele volta para o padrão anterior. Né? Então é importante conquistar esse suporte da organização como um todo. Você falando disso, eu lembrei de um caso a primeira vez que eu fui dar uma palestra ao vivo, né, foi numa escola de informática. Eram lá todos os alunos da escola, que era semana de sei lá o quê, eu estava falando sobre mudança de hábito, e aí tinham lá, acho que uns 50 alunos, 60, sei lá o quê. Primeira palestra da minha vida, né? Daí, na hora, eu nunca tinha passado por isso, eu vi aquelas caras, né? Puta, o que essa guria tá fazendo aqui? Eles tinham, ó, a maioria deles tinha trabalhado o dia inteiro, porque era a escola, o evento era à noite, a maioria frequentava a escola à noite, né? E aí tava de saco cheio, e eram obrigados, porque imagine, uma escola de informática, dava frequência, né? Eles iam ter frequência naquele dia, não podia faltar. Então tava todo mundo cara de cu, né? Desculpa o palavrão aí. Aí eu olhei para todo mundo e falei, não vou aguentar esses caras de cu aqui, eu também estaria com essa cara, e eles não são obrigados a estar aqui, né? Então, para ser mais legal, eu vou perguntar para eles. E aí passei por cima da diretora lá e falei assim, ó, quem quer continuar aqui, ver até o final, quem está interessado fica, eu sei que vocês estão cansados, né? Que não foi, esse dia tá longo para vocês, então eu quero que fique realmente quem está interessado, porque daí a gente vai bater papo, vai não sei o quê. Menino, começou a sair todo mundo da sala. Começou a levantar. E eu lá, desesperado, falei, ai, gente, será que vai ficar alguém? Daí eu acho que de 50 ficaram uns 20. Mas foi uma primeira palestra, mas foi super legal. Foi super divertido. As pessoas ficaram, participaram, gostaram. Então, eu quis trazer essa história para as pessoas entenderem que quando a participação é voluntária, as pessoas estão ali porque realmente querem. E a coisa realmente tem uma tendência muito maior de dar resultado do que quando você força, né? Não é verdade? Eu acho que sim, eu acho que tem os dois momentos, né? Pode ser que exista um momento onde você precisa estabelecer um programa mais formal, pode ser. Uhum. Primeiro conquiste embaixadores, primeiro comece um caminho, ainda mais se você decidir começar alguma coisa em meio à pandemia, né? Com tudo isso que a gente está lidando. Então, existem alguns programas formais que podem rodar muito bem também, mas com jeito, né? Então tem formas de fazer isso, mas conquistar embaixadores, conquistar pessoas que abracem essa ideia e comecem a disseminar isso dentro da organização, é muito melhor do que, ó, aqui para frente, toda sexta-feira vai ter uma reunião de 2 horas para falar disso. Pô, mais uma reunião, mais uma, né? Então, e a psicologia positiva, ela trabalha com formato simples, né? Você não precisa necessariamente transformar isso em projetos que envolva mais treinamento, mais conteúdo, conteúdo, conteúdo. Não, não é isso. É como é que você começa a estabelecer pequenas mudanças comportamentais. Perfeito. Pessoal, se querem fazer alguma pergunta para o Henrique, eu vi que tem gente chegando agora. A gente está falando sobre felicidade no trabalho. E eu acho que a gente podia fechar com essa questão de entender como que os elementos do bem-estar, né, no caso o Spire, que é o que você domina bem, podem interferir, né? O que a gente pode fazer já, assim, o pessoal já sair daqui da live, fazendo algumas pequenas ações. Deixa eu só ler aqui, porque já que é a última pergunta, vamos ler o da Cintia aqui. Eles fizeram lá na Rio Mar uma semana de felicidade, conteúdo de prática. Uma delas foi pedir para os funcionários falar sobre o que eles admiram no trabalho e por quê. Daí surgiu uma demanda voluntária. Eu achei ótimo, a Cintia me mandou esse vídeo, né? Muito legal. E eles gostaram do meu vídeo, Cintia? Eu mandei lá um vídeo também de forças, né? Muito bacana. Então,
Vamos fechar com isso? O que você acha? Claro, ótimo. Eu adoro estar com você aqui. Para mim, pode contar por tempo que for. Mas veja, o que é o SPY, né? O SPY é um modelo de bem-estar que quebra a felicidade em suas dimensões. Existem vários modelos. Um deles é o PERMA, que é o mais conhecido por todos por ser o modelo do Martin Seligman. Eu gosto muito do SPY por ser do Kogan Institute e por ser, na minha opinião, mais flexível e de alguma forma mais completo, inclusive. E ele diz o seguinte, que não adianta você querer ser feliz ou buscar felicidade. Como é que você cria felicidade em empresa? É muito amplo, muito subjetivo, cada um vai ver isso de um jeito. Então, ou você individualmente, como é que eu acordo de manhã percebendo que eu não estou bem e eu tomo uma atitude concreta, objetiva em direção a ficar bem, né? Se eu não sei aonde é que está o problema. O Spire, então, é uma ferramenta que você analisa o seu bem-estar de acordo com as 5 dimensões que a gente chama de dimensões do bem-estar integral. Quais são essas dimensões? Pessoas mais felizes ou que vivem mais bem-estar integral são pessoas que têm bem-estar espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional. O que é o bem-estar espiritual? Não tem a ver com religião e fé. Claro que você pode extrair o seu bem-estar espiritual daí, mas não precisa. Bem-estar espiritual acontece para pessoas que percebem sentido na vida e, ao mesmo tempo, saboreiam o presente. Pessoas que vivem bem-estar físico cuidam do corpo. Né? E além de cuidar do corpo, cuidam da conexão mente e corpo. O que eu penso afeta o que eu sinto e como eu me importo. E vice-versa. Como eu me importo vai afetar o que eu sinto e o que eu penso de mim mesmo. Bem-estar intelectual vive pessoas que estão sempre engajadas em aprender e abertas, são curiosas. O bem-estar relacional são pessoas que cuidam delas mesmas e da relação com os outros. E o emocional são pessoas que aceitam as suas emoções e buscam ser mais positivas e resilientes. E na empresa, todas as dimensões do SPY podem ser trabalhadas. Então, de que forma eu começo a olhar o que eu faço e começo a perceber sentido no que eu faço? E pode, tá bom, tem essa outra ditadura. Ah, você tem que encontrar um propósito. Então eu acordo de manhã porque eu quero salvar o mundo. Pode ser, que bom se você encontrou isso, fico muito feliz por você. Mas a maioria dos mortais não vão encontrar um propósito como esse na vida e tá tudo bem. Se você acordar de manhã e perceber sentido em ir trabalhar porque você é pai e você quer voltar para casa, deixar seu filho orgulhoso porque você trabalha com algo que você gosta, tá ótimo. Isso é encontrar sentido na vida, né? Então, a empresa pode trabalhar com isso. Como é que você conecta o que você faz com algo grande, algo que te traga sentido? Como é que você começa a saborear o presente? É claro, se você continuar querendo encontrar o emprego perfeito, onde você só tenha pessoas que você gosta, só faça coisas que você adora fazer e nunca tenha ninguém reclamando de você, você não vai conseguir saborear o presente. Você precisa começar a entender como é que eu extraio apreciação das coisas simples que acontecem, apesar de eu ter que lidar com coisas difíceis, com prazo, com cobrança e tudo mais. Depois, físico. Como é que eu tenho tempo e espaço na empresa para cuidar do meu corpo? Ou fora da empresa, eu paro para fazer isso? Como é que eu começo a perceber o que eu penso? Que toda vez que eu fico reclamando apenas e cobrando que a empresa faça alguma coisa, eu estou vivendo a experiência. Lembra, o que eu penso afeta o que eu sinto e como eu me importo. Então, se eu estou reclamando, eu estou vivendo aquilo. Como é que tá bom, eu vejo que não é perfeito e eu escolho fazer perguntas concretas e buscar coisas melhores. Né? Isso dos dois lados, é tanto a liderança e a empresa como o indivíduo também. Do ponto de vista intelectual, tá aberto a ouvir os outros. Né? Tá bom, a gente gosta de saber tudo, a gente gosta como líder e como... Ah, mas eu já tô aqui há 10 anos porque eu sou demais. Né? Eu sei, essa pessoa vem aqui me falar, ele tem só 2 anos de empresa, ele não sabe nada. Pô, escuta, tem uma outra perspectiva ali que pode ser linda, que pode abrir sua cabeça para outras coisas. Então, se colocar curioso frente à vida. Relacional. Cuida de... Então, começa a olhar para você. Eu vejo muita gente que me liga e fala, Henrique, mas como é que eu faço? Eu estou o dia inteiro trabalhando, eu trabalho na mesa da cozinha, meus filhos correndo aqui em volta, eu tenho 3 meninos, então eu sei como é isso, e eu não estou conseguindo produzir. Então calma, respira. Você já percebeu que está no mundo em pandemia, já tem 1 ano? Você percebeu o que está acontecendo lá fora? Calma, respira, tá tudo bem. Não é? Você não vai conseguir todo dia ser essa máquina que você achou um dia que você devia ser. Respira, cuida de você. Cuida dos outros. Pergunta pra pessoa, olha no olho, faz igual eu tô fazendo com a Cíntia que agora. Oi, Cíntia, tudo bem? Como é que você tá mesmo? E escuta o que a Cíntia tem a dizer. Permita, e aí entrando no bem-estar emocional, permita que a pessoa viva as emoções na empresa. Não quer dizer agora que eu vou ficar o tempo inteiro... De novo, as pessoas confundem com mimimi. Não é mimimi. Mas olhar pro olho, pessoa, eu tô sentindo que você não tá bem. Posso te ajudar? Tem alguma coisa que você precisa? Tá bom, então vamos fazer isso aqui. A gente, sabe, olhar para a pessoa também, respeitando as emoções e buscando construir dentro da organização um ambiente de mais positividade, otimismo e resiliência.
todas essas dimensões, elas podem ser trabalhadas, e dos projetos que a gente faz, é isso que a gente faz, elas podem ser trabalhadas do indivíduo, dele para fora, e na organização como um todo, através de intervenções, de conversas, de práticas, de um jeito até... Isso é que eu gosto mais, Cíntia, porque eu já fiz muito projeto para trabalhar liderança e organização, que é complexo, que é, sabe, trabalhar com bem-estar, ele acontece de um jeito muito mais rápido e automático do que a gente imagina. Quando você começa a colocar a sementinha, ela começa a crescer para lados que a gente não imaginava antes. Ela cria ela começa a ter uma vida própria dentro da organização. Desde que, é claro, a organização como um todo abrace essa mudança. Muito bom. Muito bom! Amei. Eu acho que a gente vai se encaminhando aí para o final. Pessoal, se quiser aí fazer as últimas perguntas, eu vou... Oi? O pessoal sai para jantar, para dar uma descansada, né? É isso aí. Chega de live, mas amanhã tem mais. Então, só passando alguns recados aí. A última live é quarta-feira. Amanhã tem com a Simone Cabariti, que é parceira ali da Simbólica. Quarta-feira, a Val e a Renata Livramento. A Val também é da Simbólica, minha parceira aqui nas lives. E a Renata Livramento é uma das grandes estudiosas aí do Brasil, da psicologia positiva, presidente do Instituto Brasileiro de Psicologia Positiva. E daí, o último, apresentando o Henrique aqui, para quem não conhece ainda, ele é professor também do nosso curso Designer de Organizações Positivas, e tem um presente para vocês aí que estão assistindo essa live. Na minha bio, na Linktree, tem um guia de liderança positiva. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais, baixem lá. Tem o link também para o curso, se quiserem conhecer. E, Henrique, foi ótimo, como sempre. Muito bom. Prazer estar com você de novo. Uma delícia. Eu sei que você está cansado, cheio de coisa, corrido. Que bom que você acha um tempinho sempre para falar com a gente, né? Sempre um grande prazer. Conta comigo. Parabéns pelo trabalho seu, da Si, da Val, da WeGrow, da Simbólica, de tudo que vocês representam na psicologia positiva. Parabéns, viu? Beijo. Valeu. Tchau, pessoal. A live vai ficar disponível aqui no IGTV, tá bom? Beijão. Tchau, Henrique.